do Senhor, meus queridos, mais uma vez entramos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Deixa o seu joinha aí, inscreva-se no nosso canal, ajuda esse canal aí a ganhar almas para o Senhor, pois tem sempre uma palavra poderosa na autoridade do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vidas têm sido alcançadas e muitas pessoas têm aprendido muito nesse canal. Aleluia, estou também aqui aprendendo, essa a nossa função, a nossa visão é aprender, ensinar e aprender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje nós temos uma lição de suma importância, que é a igreja e a política. A igreja e a política. Vamos ensinar sobre essa lição. A lição de número 11 tem por título dia 12/3/2017. Nós estamos aí adiantando aí já essas lições, mas você tem a oportunidade de antecipar os seus aprendizados em nome de Jesus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21 é o texto áureo. Dá a Deus, ou melhor, dai, pois, a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Aleluia. Mateus 22:21. A fé cristã, meus queridos, diz assim: a fé cristã tem por princípio e respeito às autoridades constituídas, mas entende-se que obedecer a Deus é muito mais importante. Vamos priorizar a nossa lição. Preste atenção. A fé cristã tem por princípio o respeito às autoridades constituídas. Vamos ver. Mas entende que obedecer a Deus é muito mais importante. Obedecer a Deus é muito mais importante, viu? Preste atenção. Primeiro ponto da nossa lição fala sobre as autoridades constituídas e a submissão a elas. Autoridades constituídas e a submissão a elas. Os deveres das autoridades. Primeiro ponto, orando pelas autoridades e a sujeição às autoridades. Os deveres das autoridades. Bons governantes são queridos pelo povo, mas os maus são uma vergonha para qualquer nação. A autoridade existe para trazer ordem à sociedade. Sem organização, leis, instituição que as façam ser cumpridas, a vida em sociedade se torna inviável. As autoridades precisam também zelar pelo bem-estar de todos. Nós vemos aqui que os deveres das autoridades. As autoridades devem reger as organizações, ou reger o país, reger as cidades. É para isso que se tem governantes. Cada um no seu cargo. Prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidentes e reis, país monárquicos. Então, meus queridos, cada um tem o seu regime. E nós sabemos que as leis são criadas para melhoria de convivências, para melhorar as cidades, melhorias de várias coisas. Então, as leis, Deus deixou as leis também para ser seguidas na sua palavra. Imagine o homem sem lei. Como não seria o nosso país? Por mais fracas que são as leis, ou não digo fracas, mas por não serem cumpridas realmente, como não seria esse país sem leis? Então seria terríveis. Imagine uma cidade, ou imagine um país sem policiais, sem guardas, sem soldados. Imagine como não seria. Nós estamos vendo aí fatos que têm acontecido, se eu não me engano, lá em Espírito Santo, policiais ali estão em greve, o que não tem ocorrido naqueles dias. Imagine, nós vemos aí poucos dias disso acontecido, como não é aquele lugar. As pessoas não abrem suas lojas, os que abrem são saqueados, são roubados pelos bandidos. Imagine como não seria o nosso país e o nosso mundo sem leis,
sem autoridades. Então, as autoridades foram constituídas por Deus. Então, os deveres das autoridades. Mas nem todas as autoridades cumprem com o seu dever. Nem todas cumprem com os seus deveres. Essa é a realidade. Mas você que é autoridade, cumpra com seus deveres de autoridade. Seja fiel, cumpra com seus deveres. Se você é deputado, se você é vereador, se você é prefeito, se você é presidente, seja que for, cumpra com seus cargos. Dê um exemplo bom, pois você está aí no poder e não foi à toa. Deus assim deixou você chegar até essas cadeiras e sentar nessas cadeiras. Faça a obra do Senhor, principalmente você que é evangélico. Você que não é, tente buscar sabedoria na palavra de Deus. Deus irá orientar você a ser um ótimo governante, um ótimo homem, um ótimo gestor. E aí tudo irá bem. Olha o que é que diz aqui a nossa lição. Os bons governantes são queridos pelo povo, mas os maus são uma vergonha para qualquer nação. Realmente é isso. Os maus são uma vergonha para qualquer nação. Orando pelas autoridades. Aleluia. Queridos, antes de tudo, que se façam depregações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo aqui de 2, 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 4. Então tem aqui uma série de orientações de Paulo a Timóteo, muito interessante, e também que serve para a nossa igreja, para nos ensinar. Então, devemos orar pelas autoridades. Precisamos ter essa visão de Deus, orar pelas autoridades. As autoridades precisam de orações, meus queridos. Nós vemos aí a corrupção generalizada. É claro que é o cumprimento da palavra de Deus. Nós vemos aí pessoas que estão se corrompendo, até homens e mulheres de Deus que estão apostatando da fé e se corrompendo. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Eu não entristeço com isso, não. Eu me alegro porque a volta de Cristo está próxima. Precisamos nos alegrar no Senhor, pois a volta do Senhor está muito próxima. Nós estamos vendo sinais aí acontecendo da volta de Cristo. Muitas pestes atingindo os nossos países, cidades, aleluias. Estão aí acometidas aí, muitas pessoas morrendo. Sinais da volta de Cristo, meus queridos. Pestes por todos os lugares. A ciência se avançando. Isso aí está acontecendo todos os dias. Então precisamos, meus queridos, a cada dia orarmos pelas autoridades, ter uma vida santa na presença do Senhor, esperar a volta do Senhor, porque está próximo a sua vinda. Eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Então, meus queridos, fala aqui sujeição às autoridades. A sujeição às autoridades é um mandamento bíblico. Se desejamos ter um viver quieto, devemos cumprir as nossas obrigações. É escolher aqueles que nos governam. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então é complicado. Então precisamos entender. Se você tem a oportunidade de votar em uma pessoa que é de Deus, faça isso. Vote. Não vote em qualquer pessoa, não dê o seu voto a qualquer um, não. Observa bem quais são os princípios das pessoas. Muitas das vezes você está botando aí um macumbeiro, você está colocando aí pessoas que são a favores
de drogas, são a favor da liberação da maconha, são a favor de aborto, que é contra a palavra de Deus, são a favor de casamentos lésbicos, são a favor de homossexualismo. Então, meus queridos, precisamos ter muita atenção com isso. Imagino que eles não têm tramado nas câmeras para tentar destruir a igreja, porque a igreja, se você observar, a igreja é a agência evangelizadora na terra. A igreja é a boca de Deus nesta terra. Meus queridos, a igreja tem um poder muito grande e eles estão tentando de todas as formas calar a igreja. Existem autoridades que têm tentado impedir a Bíblia de ter acesso em nossos países. Existem muitos lugares lá fora que a Bíblia não pode ser aberta, não pode ser lida, esclarecida. Não se pode mais pregar sobre homossexualismo, sobre o que é pecado. Não se pode mais pregar sobre feitiçaria, sobre maçonaria. Não se pode mais pregar sobre pecado mais dentro nas igrejas. Não se pode mais pregar, porque as leis têm sido criadas leis dessa forma. Não se pode mais pregar contra o homossexualismo. Se tornou algo que é praticamente inatingível. Hoje não se pode mais falar sobre isso. Você pode ir para a cadeia. Meus queridos, nós vemos isso aqui. A Bíblia, o que foi que nós vimos aqui no início? Olha só o que é que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. A fé cristã tem por princípio o respeito às autoridades, constituído o respeito, presta atenção, mas entende que obedecer a Deus é muito mais importante. Obedecer a Deus é muito mais importante, não é toda lei que podemos cumprir. Existe a lei da palmada, que não se pode mais bater as crianças, não pode mais dar uma correção, mas a Bíblia orienta a ensinar os nossos filhos, se possível castigar com vara, aleluias. Então, meus queridos, quem é que nós vamos obedecer? A César ou a Deus? A obediência é a Deus, mas aqui nos ensina a lição que as autoridades são respeito às autoridades constituídas. Nem todas as leis nós iremos obedecer, aleluias, principalmente aqueles que são de Deus. Vem um decreto, é proibido andar com a Bíblia, é proibido pregar a palavra de Deus. E eu te pergunto, você que é de Deus, que é profeta de Deus, homem de Deus, chamado por Deus, você vai deixar de pregar? Você vai deixar de andar com a palavra, de andar com a Bíblia? Ou melhor, se vier decreto, como muitos já se ouviu aí rumores, pastores casar lésbica, pastores casar homossexuais nas suas igrejas, você vai cumprir? Você vai seguir essas leis ou vai obedecer a Deus? É isso que nós precisamos entender e ter muita sabedoria. Nem todas as leis são para ser cumpridas. Aleluias. Nós devemos obedecer a Deus em todas as áreas da vida, cumprindo a palavra de Deus, a orientação de Deus que nos ensina. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, eu fiquei aqui apenas na parte política. Ficou muita coisa para trás, mas creio que Deus assim nos trouxe essa palavra e que Deus assim nos dê vitória. Faltou alguns exemplos de Daniel, exemplos de José, mas fica para uma próxima. Homens que não se corromperam com os governos, foram fiéis, fidedignos na palavra do Senhor, foram homens que aprenderam na cultura, mas não se corromperam com a cultura, e é isso que o servo de Deus deve fazer. Fique na paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Eu deixo-vos essa
palavra nesta noite.